Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui e nós estamos começando nessa segunda uma série de ministrações onde nós estaremos falando de 15 mulheres inspiradoras da Bíblia, mulheres que fizeram toda a diferença naquele tempo e que até hoje nos ensina com seus exemplos. E nós gostaríamos de convidar todos vocês a participarem dessa série conosco. A palavra de Deus está dizendo no livro de Provérbios 14:1 que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com as suas próprias mãos. Olha que palavra edificante para as nossas vidas. A mulher sábia edifica a sua casa. Eu e você precisamos todos os dias buscar inspiração nessas mulheres que edificaram a sua casa. E você é nossa convidada especial. Reúne as amigas, convidem as amigas, compartilhe esse link com as suas amigas e vamos ser edificadas. Hoje nós teremos uma participação muito especial da nossa querida irmã Januse. Ela vai nos trazer uma palavra ao nosso coração de uma mulher que fez toda a diferença na Bíblia, Maria, mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador, aquele que pagou um preço na cruz do Calvário para nos salvar. Com vocês, nossa querida irmã Januse. Aleluia, paz do Senhor, obrigado tia Kátia por esse convite maravilhoso de estar neste dia para falar de mulheres inspiradoras, para falar de uma mulher muito importante, cujo sacrifício mudou a minha e a sua vida, mudou a humanidade toda. Nós vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus. Amém? Interessante porque quando nós estudamos a vida de Maria, nós aprendemos que Maria era um nome comum para a época. O nome de uma mulher comum, um nome muito usado na sua época, do hebraico Miriam, né? E do grego Mariam. Só que Maria não foi nada comum. Foi uma mulher notável e digna de ter o seu exemplo, a sua conduta, as suas virtudes, copiadas por nós, mulheres do século XXI. As virtudes que nós vamos falar hoje de Maria, a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo, são dignas de que eu e você possamos imitar e possamos cultivar em nossas vidas. Amém? Não sabemos muito sobre a origem de Maria. Nós sabemos que Maria é de um vilarejo, de uma cidade bem pequenininha, Nazaré, da região da Galileia. Com cerca de, os historiadores dizem que de 1.600 a 2.000 habitantes, um lugar sem muita expressão, um lugar onde não tinha muitas pessoas. Inclusive Natanael, o discípulo, disse, o apóstolo, né? Depois disse, pode vir alguma coisa de Nazaré, não é verdade? Dada a pouca importância que tinha a sua cidade na sua região. Mas eu começo essa nossa conversa falando que o nosso Deus é assim. Ele pega as coisas pequenas para confundir as que são grandes. Ele pega as coisas que são sem importância aos nossos olhos para mostrar que com Ele tudo pode, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu valor. Maria então vem dessa cidade sem expressão, mas através de Maria, como nós já falamos, o maior sacrifício se deu. Aquele foi através de Maria, através do chamado de Maria, uma mulher comum, uma mulher que não era divina, porque divina só Jesus, é que veio o nosso Salvador. E nós vamos falar sobre então as suas características, as suas virtudes. Nós vamos comentar o que Deus viu em Maria, que fosse escolhida por Ele para receber tão nobre missão. Não é verdade? O que Deus viu em Maria? Que nós mulheres podemos copiar, podemos imitar e cultivar.
Antes de falar mais sobre as características que eu encontrei lendo os relatos, dos evangelhos sobre o nascimento de Jesus e discutir com você, eu gostaria de ler a passagem de Lucas 1, do 26 ao 38, para embasar essa nossa conversa. Abra sua Bíblia comigo, vamos falar sobre o nascimento de Jesus e o chamado de Maria. Lucas 1, do 26 ao 38. Diz assim a palavra de Deus. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo, acalmando-a, lhe disse, acalmando por mim, eu que estou dizendo, lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aleluia. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Aleluia, olha que lindo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, olha que lindo a disposição de Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia, que relato maravilhoso, tremendo, minhas queridas, mas desafiador. Vamos começar a analisar um pouquinho e trazer para as nossas vidas algumas dessas características e posições de Maria que a fizeram uma mulher e a fazem uma mulher notável. Como nós já dissemos, não uma mulher divina, porque Maria era humana, cheia de pecados como eu e você. Mas através da disposição de Maria, nós vamos ver o quanto o Senhor usou-a para o seu plano, para cumprir a sua vontade. E assim comigo e com você, tão pequenos que nós somos, tão pecadores, tão precisando, tão carentes do Senhor, assim como Maria declarou que o Senhor era o Salvador dela, assim somos nós, eu e você. Precisamos do nosso Senhor Jesus. Amém? Para nos salvar, para nos redimir, para nos dar vida e vida em abundância. Através do relato do apóstolo Lucas, que nós acabamos de ler, eu começo a analisar as reações de Maria. Começo a analisar as características de Maria nesse chamado. Maria, a primeira coisa que ela demonstrou diante do anjo ali, que eu achei muito interessante, humildade perante o chamado e a escolha de Deus. E não só durante o chamado,
Mas nós podemos ver, lendo os evangelhos, que Maria continuou humilde à missão que o Senhor deu a ela, ao chamado do Senhor para a vida dela. Maria não se exaltou, não se encheu, não se vangloriou, mas soube receber com humildade, com fé, como nós vamos falar mais à frente, o chamado do Senhor. Aceitou a escolha do Senhor e com coragem, com humildade, com fé, soube se posicionar em fazer a vontade do Senhor para a vida dela. Claro que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, sabia muito bem quem era Maria e sabia que as virtudes e características de Maria seriam as que ele estava procurando para que pudesse trazer Jesus até nós. Mas nós vamos ver a posição de Maria e nós vamos ver as características que eu considero aplicáveis às nossas vidas agora no século XXI, aqui e agora no século XXI. Então a primeira característica que eu ressalto é a humildade no chamado. Você pode ver, pelo menos foi o que eu entendi na leitura da anunciação do anjo Gabriel, do nascimento de Jesus, que Maria teve um momento que ela até estremeceu. Olha, queridas, imagina você tendo essa experiência com o Senhor. Um anjo apareceu, o anjo Gabriel aparecer, é maravilhoso, é o sobrenatural, aleluia, é o sobrenatural de Deus ali com você. Imagina o impacto que ela teve, imagina que experiência maravilhosa. E tanto que o anjo fala, acalma, trazendo para as palavras de hoje, acalma, você foi escolhida por o Senhor te viu graça em você. Olha, querido, que maravilha, o nosso Deus falando isso de Maria, uma pecadora, uma mulher que, quando você estuda, a história diz que ela tinha por volta de 14, 15 anos, não é verdade? Quando estava ali, quando recebeu esse anúncio do anjo Gabriel, a Bíblia fala também que ela estava desposada. O que é isso na cultura judaica? Ela já estava com um compromisso, noivado, firmado, só faltava a noite, de núpcias e o casamento propriamente dito. E ela já estava neste compromisso. E aí vem um anjo e entrega para ela esta missão, convida, chama, diz: você é agraciada. E ela se coloca com humildade. Eu entendo com humildade, recebendo o seu chamado. Eu também entendo que ela não agiu com falta de fé. Nós sabemos que na época que Jesus veio, todo Israel, todos os judeus, como ainda hoje acontece, esperam a vida do Messias. Então ela sabia da promessa do Senhor, principalmente da promessa feita pelo profeta Isaías, há mais de 700 anos atrás, que o Salvador viria de uma virgem. Por isso Maria foi escolhida, para que se cumprisse aquilo que foi dito também pelo profeta Isaías, que o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador, viria de uma virgem, para mudar a minha e sua vida, mudar a humanidade. Então, voltando ali para aquele momento da anunciação, eu vejo que Maria não negou de pronto, não é verdade? E ela não agiu com falta de fé, ela somente perguntou: como é que isso vai se dar? Como é que isso vai acontecer? Porque na cabeça dela, como que ia acontecer? Se ela estava apenas desposada, mas ainda não tinha estado com nenhum homem. E eu vejo mais uma característica que nós podemos cultivar na nossa vida: a fé em Deus. Sabe, não negar. Muitas vezes o Senhor tem nos dado desafios, tem nos chamado a fazer a sua obra, e a primeira palavra que a gente faz é: não dá. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, não dá. Eu não vejo Maria fazendo isso. Eu vejo Maria com confiança, com fé. Eu imagino as emoções que estavam acontecendo ali no coração e na mente de Maria, porque ela sabia da promessa do Salvador e ela estava ali sendo visitada pelo sobrenatural de Deus, uma adolescente, vamos dizer assim.
E olha a coragem, sobretudo a coragem que ela teve de responder sim a esse chamado do Senhor. É a outra característica que eu quero ressaltar da resposta de Maria nesse encontro com o anjo. Reconhecendo a coragem dessa mulher. Ela poderia ser envergonhada. Ela poderia, minhas queridas, ser humilhada. Sabe por quê? Imagina, ela já estava desposada, todos já sabiam que ela estava, num compromisso formal, ela ainda não estava casada oficialmente e de repente ela apareceria grávida, as pessoas iriam fazer as contas. Eu fiquei imaginando, sabe? Mas ela não disse não. Ela com coragem, você pode ver no fim do relato que nós fizemos, que ela diz, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Que coragem, essa coragem que nós temos que orar e clamar, Senhor, me dá essa coragem, de viver os sonhos do Senhor, de abraçar as causas do Senhor, de responder sim ao chamado do Senhor. Sabe, quando nós lemos a história de Maria, quando nós estudamos sobre esta mulher notável, humana, mas notável, nós vemos o quanto ela foi corajosa, e essa coragem, eu creio, firmada na sua fé, de um Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, queridas e queridos, nós às vezes respondemos um não ao chamado do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos falado, porque nós tememos mais o homem do que a Deus. Às vezes analise agora, às vezes você está temendo mais ao homem, e às vezes com medo do que as outras pessoas possam falar, com medo de que não vai dar certo, com medo, você coloca tantos empecilhos, na verdade, às vezes escondendo um temor do homem. Às vezes você teme mais o homem do que teme a Deus. Reavalie neste dia. Ouse crer no Senhor. Ouse ser como Maria. Ouse temer ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus garante. Se Deus te chamou, Deus garante. Assim como fez com Maria. Olha para você, preste atenção, olha para você ver. Maria aceitou, mas o Senhor não deixou Maria, o Senhor Deus não deixou Maria sozinha. Não é verdade? O Senhor mandou o anjo lá para José, para conversar com José e explicar o que ia acontecer. Então, minha querida, neste dia eu quero te motivar. Se o Senhor tem te chamado, se você tem recebido uma missão do Senhor, responda sim, com coragem. Faça como Maria, com fé, com coragem. Responda. Ouse sonhar os sonhos de Deus. Ouse fazer aquilo porque o Senhor é que vai garantir, e o Senhor vai levantar pessoas para estar ao seu lado, porque é o nome dele, minha querida, é o nome dele que está em jogo. E ele é um Deus de relacionamento, ele sabe os nossos limites, ele sabe aquilo que a gente precisa. Você pode relembrar do exemplo de Moisés, quando Deus chamou. Moisés colocou empecilhos. Eu não sei falar direito, isso e aquilo. O Senhor falou assim, tudo bem, eu vou colocar uma pessoa para falar por você então, mas é você. O chamado é seu. Então, que nós possamos fazer como Maria. Agir com humildade em toda a nossa vida cristã, reconhecendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso acima de nós, agindo com fé, não é verdade? Nunca esquecendo que o Senhor está conosco e, acima de tudo, agindo com coragem. Sabe, queridos e queridas, Maria poderia ser apedrejada, não é verdade? Se descobrissem que ela estava grávida. E talvez seja isso que ela temeu quando encontrou o anjo. Como será isso? Eu penso, eu faço essa leitura. Talvez seja isso que, claro, quer dizer que nós não vamos ter medo? Sim, muitas vezes nós vamos temer. Mas nós temos que saber e pregar para nós mesmos e crer no que a palavra diz, que nós temos um Deus Todo-Poderoso e está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Eu fico maravilhada de analisar a vida de Maria, o pouco relato que tem, eu entendo e fico maravilhado como Deus deu a coragem para ela e como ela assumiu esse papel. E através do sacrifício dela, todos nós
somos alcançados, todos nós fomos alcançados, porque através do sim de Maria, através da disposição de Maria e de José também, mas como nós estamos falando de mulheres inspiradoras, né? Eu foco em Maria, através do sacrifício de Maria, o Senhor Deus pôde cumprir a sua vontade. Claro que o nosso Deus sabia que Maria tinha as características, mas você pode ver que Maria disse o sim de bom grado e depois o anjo foi, depois o anjo se ausentou. O que eu aprendo com isso? Não tenha medo de se sacrificar, não tenha medo de se entregar. O que eu estou falando na questão de sacrifício, de missão, às vezes não é um ministério, às vezes não é uma liderança dentro da casa do Senhor, às vezes o sacrifício é pela sua família, às vezes o sacrifício é pelo seu filho, às vezes o sacrifício é pelo seu esposo. O primeiro ministério nosso, nós cremos, nós dizemos, é a nossa família. Não tenha medo, não desista, o Senhor conta contigo. Muitas vezes nós não sabemos, mas o Senhor, Ele tem várias maneiras de agir e Ele usa as nossas vidas sem nós sabermos que estamos sendo usadas. Enquanto eu estava estudando, eu lembrei que isso era alvo de muitas das minhas orações. Eu ficava muito preocupada, Senhor, mas eu não estou fazendo nada para a Tua obra. Senhor, mas o que eu estou fazendo? Eu não estou pregando, as pessoas não estão levantando a mão e aceitando Jesus. E isso às vezes me angustiava. Um dia, uma pessoa chegou para mim, se não me engano, numa fila de banco, e falou assim: olha, o Senhor te diz que você é usada e você nem sabe como. Sabe por quê, queridos? E isso muito me alegrou, sabe por quê? Porque eu vi que eu estava no caminho certo e eu vi que também não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Nós somos vaso. Assim como Maria foi, o Senhor tem chamado a mim e a você a ser vaso de barro, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e que a glória do Senhor seja manifesta. Amém? Então, queridos, com certeza, Maria foi escolhida porque ela tinha as virtudes que o Senhor procurava para aquela missão. Porém, Maria, como nós já dissemos, aceitou de bom grado e se entregou. Quando ela disse: aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Olha a humildade novamente de Maria que nós podemos apontar. Ou seja, não somos nós, nunca somos nós, é sempre o Senhor em nós, agindo a partir do momento que abrimos. E a partir do momento, eu quero te motivar a isso, à medida que você se entrega, se sacrifica, na medida que você faz isso, o Senhor vai te usando e mais a sua vontade é feita através de nós. Você pode ver que o sacrifício de Maria foi um sacrifício por inteiro. Ela entregou seu corpo, ela entregou sua fé, ela entregou seus sentimentos. A maternidade de Maria, não, com Jesus, não seria uma maternidade normal, não é verdade? Porque ela era o filho dela, mas era o filho de Deus. Maria foi mãe de Jesus encarnado, não é verdade? Mas Maria não foi mãe de Deus, não é mãe de Deus, nós cremos nisso. Maria foi mãe do Filho de Deus, Jesus encarnado. E ela soube aceitar a sua missão e cumprir aquilo que o Senhor tinha para ela. Você pode ver que esse sacrifício foi dela, com certeza foi grande. E o Senhor não abandonou, o Senhor convenceu José, tratou com José também, os dois ali, cuidando de Jesus na infância e na adolescência até o seu ministério. Nós também temos outra característica que podemos entender, compreender, tirar do relato sobre Maria nos evangelhos, é que Maria permaneceu fiel, Maria ficou firme. Maria soube entender o seu chamado, soube ficar na posição de humildade, de reverência, de obediência ao chamado de Deus. E Maria foi fiel. Tanto que nós podemos ver no relato de Lucas em Atos, que Maria se reunia com os discípulos para orar. Maria estava na infância, Maria estava na adolescência, Maria acompanhou o ministério de Jesus, talvez
Talvez não, a Bíblia fala, né, assim, em segundo plano, mas na crucificação ele estava lá. E depois, quando Jesus subiu aos céus, Maria não deixou, Maria podia ter se desesperado, mas afinal de contas, era o filho dela, não é verdade? Afinal de contas, era o filho dela. Mas eu creio que ela entendeu que Jesus era maior do que ela, era o Salvador prometido. Ela foi o canal de Deus para trazer Jesus, mas ela entendeu que era maior do que ela. Nós podemos entender, queridos e queridas, que nós somos instrumentos de Deus, mas é o Senhor que merece ser adorado e louvado, engrandecido através das nossas vidas. E o Senhor cuida de nós o tempo todo, amém? Eu creio também, queridos, que o Senhor esperou a resposta de Maria. E eu achei tão maravilhoso isso, porque imagine vocês, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, Ele é Senhor das nossas vidas. Ele poderia muito bem ter chegado e falado: Maria, você vai gerar um filho, e pronto, acabou. Mas o anjo esperou, explicou direitinho a Maria, considerou Maria e esperou ela dizer: aqui está a sua serva. Com certeza Maria tinha então as características que Deus a fez escolher. Mas o Senhor, tão maravilhoso e tão misericordioso, esperou o sim de Maria. Quando nós lemos no final do relato na Bíblia: aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Eu creio, meus queridos, minhas queridas, que como nosso Deus é um Deus cavalheiro de relacionamento, Ele esperou o sim de Maria. Sabe por quê? Nada que nós fazemos para o Senhor tem que ser obrigados. Fazer as coisas para o Senhor, seja qual for a sua missão, tem que ser de amor, tem que ser de coração sincero, de coração puro, reconhecendo que para o Senhor o melhor, e que fazer as coisas para o Senhor é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Maria teve uma missão única, que com certeza eu e você não vamos ter, não é verdade? Gerar, criar, educar, alimentar o Filho de Deus Altíssimo. Mas nós estamos sendo chamados todos os dias para fazer a diferença. E assim como o sacrifício de Maria alcançou o mundo todo, não se esqueça, a sua posição, a sua vida, o seu sacrifício, o seu investimento, principalmente na sua família, está e estará fazendo a diferença. E o Senhor vai te honrar. Amém? Então que neste dia nós possamos lembrar e adotar as características de Maria e cultivar essas características na nossa vida. Humildade, fé, coragem e saber que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que por ela veio, um ser humano como eu e você, mas que ousou se sacrificar e nos alcançou. Amém? Então hoje nós falamos sobre Maria, a mãe de Jesus, e que maravilhoso começar essa série falando dessa mulher humana mais notável e digna de ser copiada. Na próxima segunda-feira nós teremos outra grande mulher, grande personagem da Bíblia, com a qual nós vamos aprender e ser edificadas. Amém? Que o Senhor continue te abençoando e derramando das suas bênçãos e do seu Espírito na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus.